Olá, você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir um programa que nos causa muita satisfação, que é justamente o programa Espiritismo e Educação. Mas antes vamos falar da nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é justamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, palestras, áudios. E agora estamos reproduzindo também os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós vamos reproduzir um programa especialíssimo. Programa número 39, Espiritismo e Educação, Quem Educa Quem? Com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, lá do Rio de Janeiro, aqui na página Estação da Luz Espírita em Instante. Eles fazem uma viagem pela estrada da educação, mostrando essa mão e contramão de quem educa quem. É a escola, é o pai, são os parentes da criança, a criança também educa, o papel dos pais, o papel da escola, e assim é realmente um trabalho excepcional. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que quer ser pai ou quer ser mãe, você que se interessa pela educação da família, então esse é o programa que você precisa acompanhar. E reproduziremos agora para você ter uma compreensão da visão espírita no que diz respeito à educação. Muita gente se refere à educação como sendo um compromisso da escola. Outros dizem que é uma obrigação dos pais. Então aqui nós vamos descobrir quem é quem educa quem. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Boa noite, querido amigo, querida amiga, que está aqui acompanhando mais uma edição do programa Espiritismo e Educação. Meu abraço a você, minha saudação de paz, porque estaremos juntos aqui para conversar sobre mais um tema que envolve a família e que envolve também a escola nessa questão de essência, que é a educação. Ronaldo, suas palavras aos nossos ouvintes. Boa noite a todos, paz e saúde, gratidão pelo carinho e atenção de todos. Mais uma vez aqui juntos, nós, para que possamos apenas ser o intérprete dos nossos próprios anseios na realidade e na verdade que Jesus nos trouxe. O amor ao próximo e a Deus. Muita paz. Muito bem. O tema do programa de hoje é uma pergunta. Quem educa quem? Os pais devem educar os filhos? Ou os professores é que devem educar os alunos? O que os avós têm a ver com a educação dos netos? Os adultos aprendem com as crianças? Dizem que os professores ensinam, os pais educam. Será isso verdade? Afinal, quem educa quem? Como se deve educar? E para que se deve educar? Essas e tantas outras perguntas, eu e Ronaldo vamos aqui conversar com você através do nosso programa e, claro, sempre acompanhando a visão espírita da vida e, portanto, da educação. E você pode participar do nosso programa enviando o seu comentário ou a sua pergunta através do WhatsApp ou também
através dos comentários tanto do Facebook quanto do YouTube. Estão aí os telefones na tela para que você possa fazer a sua participação pelo WhatsApp. No primeiro bloco, eu e o Ronaldo vamos fazer aqui os nossos comentários, sempre à luz da doutrina espírita, e no segundo bloco do programa, nós vamos responder, então, ou melhor dizendo, nós vamos tentar responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Ronaldo, quem educa quem? São os adultos que devem educar as crianças. Mas as crianças também, pelo menos de vez em quando, não podem educar os adultos. Quem deve educar são os pais. Mas aí os professores fazem o quê? Não. Ou será que são os professores que devem educar? Mas aí fazem o quê os pais? E aí, Ronaldo, como é que você inicia essa nossa conversa? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Só com uma observação. Claro que a criança, ela segue muito os nossos exemplos, ao que nós, de fato, falamos e exemplificamos com as nossas ações. E nós vamos absorvendo. Nós não podemos nos esquecer, Marcos, também, que nós fomos crianças. E não sei por quê, quando nós vamos crescendo, a gente esquece desse fato que nós também fomos crianças, adolescentes, e passamos por todas essas fases. Então, se a família é todo esse alicerce, através da educação das crianças, com a exemplificação no falar e fazer, imagina as crianças que acabam também nos questionando em relação a isso. Hoje você está gritando comigo por quê? Se ontem você falou, vovó, mamãe, papai, titio, que não era para gritar. Ah, mas eu posso, eu sou adulto. Não entendi. Por que que o adulto pode e eu, criança, não posso? Então, eu estou dando exemplos pequenos, que aí derivam para N situações também, como um todo. Então, Marcos, é uma via de mão dupla. Como você falou também da escola, claro que a escola é o segmento da educação que vem da família. Se a escola é um segmento, essa escola também é formadora de pessoas que vêm de famílias. Ora, se vem de famílias, ela não dá apenas o ensinar, o desenvolvimento intelectual, mas também o desenvolvimento afetivo, emocional. Sem dúvida, Ronaldo. É por aí mesmo que nós precisamos entender essa questão. Vou puxar então aí a sua via de mão dupla, porque isso aí realmente é muito importante. Nós estamos focando este mês de janeiro, principalmente na questão da educação na família. Então, na verdade, a pergunta do programa hoje, quem educa quem? Claro que nós vamos focar mais a questão dos pais, avós e tios, a família, do que efetivamente a escola e os professores. Mas lembrando aqui, a educadora brasileira, a Tânia Zaguri, e aliás ela tem diversos livros publicados, e ela lembra uma questão que é fundamental e que às vezes nós esquecemos. Além de já termos esquecido que fomos crianças, que fomos adolescentes, jovens. Calma, Ronaldo, eu vou parar por aí, tá? Criança, adolescente, jovem, para aí. A Tânia Zaguri lembra que muitos professores esquecem que são pais. Assim como muitos pais esquecem que são profissionalmente professores. Então, é via de mão dupla. Como é que nós podemos esquecer isso? Será que nós temos uma chave liga-desliga? Quer dizer, quando eu saio de casa, desliga a minha função pai, aí liga a minha função profissional. Aí eu saio da minha profissão, vai lá na chave, estou chegando em casa, desliga o profissional, aí volta a ser pai ou mãe. Não, isso não existe. Nós sabemos que isso não existe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? Vou aqui recordar uma fala do espírito Meimei, através do Chico Xavier, que é a mensagem da criança ao homem. E lá no final da mensagem,
a Meimei diz aqui o seguinte, então é a criança enviando a mensagem ao homem. Então diz aqui, em nome de Deus, que dizes amar, compadece-te de mim, ajuda-me hoje, para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar, para que eu possa viver e aprender. Eu vou aqui destacar essa frase final da Meimei. Rogo apenas o mínimo de que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Todos nós, independente aí de condição socioeconômica, cultural, todos nós temos o que dar para uma criança, mesmo que seja o mínimo. O seu afeto, a sua atenção, aquilo que você já aprendeu da vida e que você pode, então, passar para essa criança, que é um espírito reencarnado, todos nós podemos dar alguma coisa. E você, Ronaldo, lembrou aqui na sua fala a questão do desenvolvimento emocional. Os pais, às vezes, se preocupam demais com o desenvolvimento intelectual, cognitivo, mas o mais importante é o desenvolvimento emocional. Saiu uma reportagem agora, bem recente, falando do problema que nós estamos enfrentando na sociedade atual, de crianças que não são empáticas, crianças que não têm empatia, ou seja, que não sabem se colocar no lugar do outro. E isso é uma questão de desenvolvimento emocional. Então, nós não podemos esquecer aquilo que nós fomos, não podemos esquecer aquilo que nós somos, e lembrar, não é, Ronaldo, que educação também é via de mão dupla, porque eu posso aprender com meu filho, ou se eu for professor, eu posso aprender com meu aluno, ou não. O que você tem a dizer aí, Ronaldo? Repete, por favor, a pergunta, Marcos, que eu tive uma queda aqui e picotou. Por favor. Tá certo. Então, pegando a educação como via de mão dupla, e essa importância do desenvolvimento emocional, então eu estava aqui pensando alto. Vem cá, enquanto pai, mãe, enfim, eu não posso aprender com meu filho. Enquanto professor, eu também não posso aprender com o meu aluno? Ou não? Isso não existe. É o adulto que ensina e a criança que aprende. E aí, Ronaldo? Boa noite, Wilson. Boa noite, Wilson. Muita paz. Marcos, com certeza nós aprendemos. Nós temos, aliás, muito que aprendermos com as nossas crianças, com os nossos jovens. Nós não somos os conhecedores de tudo, sabedor de tudo. Não é por aí. Nós precisamos também saber ouvir o que os jovens e as crianças nos passam. Até mesmo, Marcos, com as perguntas que nos fazem. Porque, às vezes, são perguntas difíceis até para que possamos responder a eles. E aí está uma oportunidade desse aprendizado também. O que vou falar para a criança? Porque nos coloca também em que sentido? Eu tenho que pesquisar, nem eu sei responder. O que eu vou responder a essa criança? Principalmente na hora de perguntar alguma coisa de sexo. Não é isso? Nós viemos de uma geração, Marcos, de sexo era uma coisa... Era um tabu. Sim. E hoje as crianças aprendem na escola e na rua, na internet, está aí, filmes, etc., de todas as maneiras. Eu estou colocando coisas fortes para que nós possamos entender. Fazer essa pergunta e o que nós estamos, de fato, preparados para levar a elas, a essa pergunta, a essa resposta. Será que ela está esperando por isso? Por que isso, Marcos? Até porque o nosso exemplo, de repente, aí mexe com a nossa consciência. Meu Deus, eu não posso falar aquilo que eu ainda não faço, ou que eu não tenho ainda a exemplificação para falar com ela. Então, volta ao assunto, é uma via de mão dupla. E nós aprendemos
muito, como professor, como educador. Vou repetir, se no passado nós não tínhamos a evolução tecnológica de hoje, hoje as crianças já têm a informação muito mais rápido do que nós possamos imaginar. É verdade. Bom, vou dar aqui um exemplo bem prático. O exemplo aconteceu na escola, mas poderia ter acontecido em casa. E quem me passou esse exemplo é nosso querido amigo, o professor educador José Pacheco. Pacheco é um grande educador, com vários livros publicados, é muito ligado o seu nome à Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola inovadora. E o José Pacheco conta a seguinte história. Ele estava na escola, tá? E um aluno chegou para ele com um livro aberto na mão, e era um livro de biologia. E fez a seguinte pergunta para ele: professor, o que é um ser vivo? Pacheco olhou para ele, né? Bom, o que é um ser vivo? Para você, o que é? Aí falou: olha, aqui no livro diz que o ser vivo é todo ser que nasce, que respira, que se alimenta, que se reproduz, etc., e morre. Aí o Pacheco olhou para o garoto e disse: ah, meu filho, a mim me parece ser uma boa definição. Aí o garoto olhou para ele e falou: não, professor, para mim não. Eu falei: não? Por que você acha que essa definição que está aí no livro não é boa para você? Olha só, professor, vou ler para o senhor de novo aqui o que está no livro. Ser vivo é o ser que nasce, respira, se alimenta, se reproduz, etc., e morre. Sim, meu filho, certo. E qual é o seu questionamento? Ora, professor, eu não morri. E aí o Pacheco disse que olhou para o garoto. Sim, sim, de fato, você não morreu. E o senhor também não. É verdade, é verdade. Espera lá. Então, o ser vivo é o ser que morre. É o que está escrito aqui no livro, professor. Você não morreu, eu não morri. Mas, ora, então o que nós somos, se nós não somos um ser vivo? Mas, professor, foi isso que eu vim perguntar para o senhor. E eu pensei: ah, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um projeto de pesquisa. Agora nós temos que pesquisar para saber aquilo que nós somos. Bom, esse projeto de pesquisa envolveu outros alunos e tal, e eles acabaram chegando à conclusão que a definição que estava no livro de biologia só faltava um pequeno detalhe no final. Ou seja, ser vivo, aquele que nasce, reproduz, etc., e um dia morre. Bom, eles entraram em contato com os autores, com a editora, e tanto os autores como os revisores da editora chegaram à conclusão que os alunos lá da escola estavam certos, e na edição seguinte já saiu, né, com esse novo texto. Olha aí o exemplo para mostrar o quanto nós aprendemos com as crianças. E é bom nós lembrarmos que criança, além de ser pessoa, gente, ser humano, é um espírito reencarnado, que já traz toda uma bagagem de aprendizados, uma bagagem cultural, bagagem de experiências para esta encarnação. Não é uma página em branco. E que pensa, que questiona. Quantas vezes, não é, Ronaldo? Nós não somos surpreendidos nas brincadeiras, brincando ali com a criança, e ela vem com sugestões, ela vem com ideias na hora lá da brincadeira, na hora de montar as regras, por exemplo, que mostra a sua inteligência e que você acaba aprendendo com ela. Então, acho que diante, né, desse tipo de exemplo, dá para ver bem, né, como a educação é a via de mão dupla. Não é só o adulto que educa a criança. A criança também pode educar o adulto, e, obviamente, né, o adolescente também, o jovem também. Assim como você, não é, Ronaldo? Pode me educar e eu também posso lhe educar. Sim. Via de mão dupla, Sim. não é? E o que nós devemos fazer? Nós estamos vendo isso muito hoje em dia, no campo da política, no dia a dia, com a pandemia. Pessoas que querem discutir na intromissão, que todo mundo hoje se tornou médico, até especialista em farmaco, e especialista em epidemiologia, infectologia, que você vê uma enxurrada de coisa porque está complicado. E esquece da empatia, do amor ao outro.
Entender de tudo, entende? Será que entende? Se entendesse de fato, até porque contra fatos só há um argumento: responsabilidade. É, é o que está faltando também, essa responsabilidade. Por que nós estamos falando isso, Marcos? Porque está ligado com a educação. A pandemia veio trazer para nós, a nível espirituais também, de humanidade, o retorno de hábitos de inversão de valores que estavam e estão ainda inseridos na sociedade. Que essa inversão de valores, de que matei por amor, não, levar vantagem em tudo, competir por competir, não é isso. Cadê a fraternidade, a solidariedade, o pensar no outro? Será que o que eu estou fazendo está na coletividade? Ninguém vai ficar mal, ou um vai passar por uma necessidade ou X, enfim. A pandemia é um processo educativo que está nos trazendo esse aspecto da família. Olha como a pandemia veio trazer, Marcos, o aspecto de todo mundo estar inserido na família. Percebeu? Me perdoe eu fazer essa colocação, mas está aí um aprendizado para nós. E aí nós entramos, Ronaldo, na gravíssima questão da empatia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque os pais, principalmente, claro, mas os avós, porque muitos pais trabalham fora. E, na verdade, as crianças, os filhos, ficam com os avós durante muito tempo, praticamente o dia todo. Então, tanto os pais quanto os avós e outros responsáveis precisam se preocupar muito na nossa atualidade com dois aspectos que você, Ronaldo, já citou: solidariedade, fraternidade, amor ao próximo. Na verdade, que hoje nós chamamos de empatia. Ou seja, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a sentir o outro. Nós estamos egoístas, nós estamos narcisistas, porque é eu. Aliás, uma vez, a gente foi até na faculdade, eu fazendo uma explanação, aí depois uma colega me questionou: o tempo todo você ficou falando nós, por que nós? É eu. Eu falei: não é eu. Nós nesse sentido, a coletividade, que não sou eu simplesmente que estou apresentando esse pensamento, até porque eu me baseio em outros que já estudaram a situação, que dão exemplos. Tá? Então nós temos que nos entender enquanto educadores. Então, você me perdoe, mas eu vou continuar a falar o nós, não é o eu. Só que nós estamos deixando essa nova geração crescer de uma forma muito individualista, muito egoísta. E agora que nós estamos, por exemplo, vendo aí a pandemia do novo coronavírus, nós estamos vendo quantas e quantas pessoas, já adultas, não sabem pensar nos outros, não sabem se colocar no lugar dos outros, continuam vivendo somente para si. Então, trabalhar a empatia com a criança bem pequena é muito importante. Então, pais, avós, responsáveis, precisam se preocupar com isso. Começou a detectar que a criança está extrapolando o egocentrismo, porque isso é natural. Não, a boneca é minha. Isso é natural da criança, mas ela tem que aprender a fazer a passagem, né? A ponte, que realmente a boneca, o carrinho, enfim, ela ganhou, e como ganhou é dela. Acho que ela pode perfeitamente compartilhar um brinquedo com os irmãos ou com outros colegas. Né? E que isso não pode ser um trauma. Não é mesmo, Ronaldo? Esse é o grande problema. A interferência, às vezes, dos avós. Eu não vou colocar interferência, porque os avós também fazem parte disso. Mas eu digo, às vezes, na omissão também. E eles ajudam. Querendo ou não querendo, os pais, às vezes, precisam que os filhos fiquem com os avós ou com os tios, enfim. Aí os avós têm essa situação. Né? Nós somos avós. Hoje eu sou, você também é. Não, eu errei algumas coisas com meus filhos.
sabe? Deixa o menino, aí eu falo, deixa o garoto. É aí que está mais ou menos uma falha. Eu não vou dizer erro, mas uma falha, porque Sim, claro. ninguém vai tirar a responsabilidade dos pais, de fato, na realização da educação dos filhos. Mas nós, os avós, temos coparticipação, com toda certeza, com a educação. Naquela horinha que fica conosco, nas vontades que a gente deixa passar, porque nós acabamos, às vezes, deixando. Ah, não, olha, hoje ele pediu, eu deixei que ficou chorando, aí eu preferi deixar ele fazer do que. Mas, mãe, eu não falei com você. Não, mas não tem problema. Mas, pai, não, deixa o garoto. Isso é fase. Aí é que está o. Parece que não, mas é a bola de neve. Eu sei que com o vovô e com a vovó, eu vou fazer o que eu quero. Mas é isso aí mesmo, Ronaldo. É verdade mesmo. Porque a criança, nós temos que entender que ela é inteligente. Ela vai se desenvolvendo e vai pegando o jeito dos pais, o jeito dos avós, né? O que pode com os pais, o que não pode, o que pode, o que não pode com os avós. Isso é natural. Isso é muito natural. E aí, como você muito bem colocou, Ronaldo, ela fala, bom, com o papai ou com a mamãe não dá, né? Porque eles não deixam mesmo, tá? Mas com a vovó e o vovô, aí não vai ter problema. E aí ele começa a manipular. Muito bem. Uma coisa que é natural, você, pela educação, tem que equilibrar, né? E mostrar assim, olha, vem cá, vamos conversar aqui. Nada melhor do que conversar, né? Um diálogo. Vem cá. Olha só, tenho percebido que você, quando fica lá com o seu avô e com a sua avó, tá? Você está fazendo isso e aquilo, está pedindo não sei o quê, tá? Porque eles não são seus pais. Mas olha só, nós já não conversamos sobre isso, então nós vamos conversar de novo aqui. Não é para fazer isso. Claro que eles têm muito amor por você, eles têm muito carinho, né? Eles querem fazer o melhor para você, mas nós aqui em casa também, tá? Então é o seguinte: aquilo que você aprende aqui com seu pai, né, com a sua mãe, é o que você vai levar para fora. Não é para lá com seus avós fazer outra coisa completamente diferente. Aí depois ela chega e fala para nós, é que nós, ué, ele fez isso? E ele falou isso? Aqui em casa ele nem faz e nem fala uma coisa dessas. Então, na educação, nós temos que sentar olho no olho, nós temos que conversar, levá-lo a entender e fazer o combinado conosco, não é? Bom, e aí? Como é que vai ser o seu comportamento? Porque hoje ele está em casa e na casa dos avós, mas amanhã ele vai estar na escola, amanhã ele vai estar nos grupos sociais. Então, se nós não trabalharmos agora com ele criança, depois, crescido, começa a ficar cada vez mais difícil. Não é, Ronaldo? Educar é uma coisa, reeducar é outra, diferente. É isso que eu ia falar. A reeducação não é fácil, não. O educar ainda está no processo. Agora, eu vou voltar a um assunto aqui rápido, Marcos, porque vem as Sim, perguntas. claro. Já notou que a criança, que o trabalho que dá para educar, para ela deixar de fazer as necessidades básicas na fralda, na cama, no berço, Uhum. dá trabalho Sim, sim. o ensinar também de andar. Como é que as pessoas vão educar dá muito trabalho e não percebe que o processo de deixar essas coisas que eu acabei de falar dá trabalho, mas você passa por isso tranquilamente. Deixar de usar, né, a amamentação, que é um processo de educação. Você não educa, Sim, claro. deixa ela cair, ela levanta, e você, não, caiu, levanta, vai lá, não fica com aquela coisa, não, ele tem que aprender, vamos lá, levanta, ele vai chorar. E quando é para educar o processo de valores humanos, formação do caráter, nós ficamos, já notou, nós ficamos perdidos, aturdidos, não, isso dá muito. É impressionante nós, seres humanos, do processo de educação, Marcos. É impressionante.
É verdade. Ou seja, essas coisas que estão ligadas ao chamado cuidar, nós fazemos. Mas o mais importante, que é a educação moral, que é o corrigir as más tendências, que é o desenvolver as virtudes, dar bons exemplos. Aí, como você bem colocou, aí nós, né? Deixa eu coçar a cabeça aqui também. Aí dá muito trabalho, né? Aí dá muito trabalho. Mas, gente, você teve tanto trabalho nesse desenvolvimento orgânico, né, dele aprender a largar a fralda, né, aprender a largar a amamentação no seio da mãe, né, todas essas coisas, começar a engatinhar, começar a andar, tropeçar, cair, levantar, e você o tempo todo ali. Agora que você tem que trabalhar a essência, você vem com essa queixa que isso dá muito trabalho. Ou como alguns outros colocam, não é, Ronaldo? Não, mas isso aí já é uma questão da escola. Mas esse é o assunto para outro programa, não é? Aí já é outro programa, né? Que nós vamos abordar, sim, essa questão também da escola na educação. Perfeito. Mas a essência, a essência realmente está ali na família. Eu quero, antes das perguntas, Ronaldo, quero trazer aqui uma poesia, mas eu não vou ler o poema todo, não, tá? É só um trecho dela, né? É um poema do nosso Casimiro Cunha, através do Chico Xavier, que é o poema Carta aos Pais. O poema é um pouco longo, mas há uma estrofe muito significativa e que o Casimiro Cunha diz o seguinte, falando aqui, no caso, para os pais, tá? Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola da redenção, porque é a redenção desse espírito que está agora reencarnando com você e que espera de você os melhores exemplos, espera de você o afeto, a dedicação, a corrigenda, mas também o incentivo para que ele continue a se desenvolver. Então não esqueçamos disso. Muito bem, Marcos. Fala de novo o livro, Marcos, é a referência para que os nossos. Ah, sim, eu tirei a mensagem da Meimei, que é a mensagem da criança ao homem. E este poema do Casimiro Cunha, Carta aos Pais, do livro Luz no Lar, psicografia do Chico Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, ótimo. Vamos às perguntas? Vamos lá, Olha aí, vamos já temos. começar. Né? Solange Neves, de São Paulo. Sou avó. E uma amiga me disse que também devo educar meus netos, que a educação não é problema só dos pais. É isso mesmo? O que devo fazer, Marcos? Solange, um grande abraço a você. Que bom que você está cuidando dos seus netos, né? Isso é muito lindo, né? É muito importante, né? Ajudar os filhos agora, né? E você faz uma colocação muito pertinente, que eu e o Ronaldo já tocamos um pouco aqui nesse assunto, né? Bom, a educação é uma questão que envolve só os pais? Ou a educação envolve também os avós? Solange, olha só, você não coloca na sua pergunta, eu vou aqui fazer um faz de conta. Digamos que seus filhos, né, trabalhem o dia todo, né, e que agora, período de férias escolares, tudo mais, dependendo da idade das crianças, enfim, eu vou fazer aqui uma suposição de que você, como avó, fica com os seus netos praticamente o dia todo. Ou seja, eles chegam logo cedo de manhã, né, e os pais só vão buscá-lo no início da noite. Bem, Solange, dá para pensar que você não tem nada a ver com a educação deles? Se eles ficam com você praticamente o dia todo, de segunda a sexta-feira? Claro que os avós têm um papel grandioso na educação dos netos. Agora, falando aqui para todos os avós, e claro, também para todos os pais. Eu já falei aqui em combinado, né? Combinar as coisas com a criança. Nós precisamos combinar as coisas entre pais e avós. Eu, pai, eu, mãe, como quero que os avós, sejam os meus ou da minha esposa, como é que eu quero que eles cuidem
e eduquem os meus filhos, que vão, afinal de contas, ficar com eles de segunda a sexta. O que é permitido, o que não é permitido, que exemplos que eu quero, etc. Isso precisa ser muito conversado. Os avós, por sua vez, que estão observando os netos, têm que saber chegar junto aos pais para conversar. Quando percebem nos netos uma má disposição, né, uma falta de educação, de respeito, etc. Tá? Porque, infelizmente, nós temos assistido uma verdadeira guerra, às vezes, entre pais e avós, avós e pais. E temos que tomar muito cuidado. Primeiramente, né, porque, nesse caso, né, não são meus filhos, são meus netos. Então, eu tenho um limite de ação sobre eles e preciso conversar com os pais a respeito desta e daquela questão que normalmente envolve o comportamento das crianças. Então, vamos sempre dialogar. É o que o Ronaldo já colocou desde o início, eu também coloquei, né? É a via de mão dupla. Essa é a hora do diálogo. Então, é preciso ter diálogo. E os dois lados precisam estar abertos para ouvir e realmente fazerem a mesma coisa. O que não pode acontecer são os avós como você, Solange, fazer o maior esforço, né, para tentar orientar, educar os netos da melhor maneira possível. E quando chega na segunda-feira, vê que tudo foi destruído. Porque no sábado e domingo os pais deram toda a liberdade aos filhos, não se preocuparam com coisa nenhuma. Ou o contrário, né? Porque isso é um choque para a criança. Né? Que os pais rígidos, disciplinadores, com regras, aí os avós achando, coitado dos meus netos, né? Aí os avós passam de segunda a sexta deixando os netinhos fazerem tudo o que querem. Não pode, não é nem 8 nem 80. Mas, Solange, com certeza, os avós têm tudo a ver, sim, com a educação dos netos. Isso não pertence simplesmente aos pais com relação aos filhos. E é parceria. A parceria é Isso. importante. O diálogo, como o Marcos falou, nessa informação da educação, para que não se torne A e B falando palavras totalmente distorcidas e a criança no ping-pong. Aliás, Marcos, é o ping-pong. A criança fica naquele ping-pong. Para onde eu vou, verdade. afinal de contas? Tem que haver uma parceria, uma sintonia na educação das crianças. Próxima pergunta. Olha aí, Rosângela, Rio de Janeiro. O professor deve também aprender com seus alunos? Como isso pode acontecer? E aí, Marcos? Ô, Rosângela, olha só, eu dei aqui o exemplo aqui que aconteceu com o nosso José Pacheco, que é o aluno lá da escola, e se você está aí acompanhando o nosso programa, já percebeu que a resposta só pode ser sim. Nós temos que estar abertos para aprender com os nossos alunos. Todo professor tem que estar aberto. Mas para estar aberto para isso, o professor tem que mudar a sua postura. Ele tem que sair da pessoa que ensina para a pessoa que caminha junto com o aluno no seu processo de desenvolvimento. E lembrando que o fato, né, de você já ser adulto, já ter formação acadêmica, não quer dizer que você não tenha mais nada a aprender. Bem, pelo contrário. Né? Eu vejo agora, né, estamos aqui online, na transmissão aqui do Espiritismo e Educação. Todos nós estamos trabalhando, né, boa parte de nós, né, estamos trabalhando online. Se colocar o vídeo depois no ar no YouTube, você tem que passá-lo por um editor de vídeo, né, para fazer, colocar nomes, isso e aquilo, né, você tem que fazer isso, tem que editar. Né? Como se faz isso? Hoje nós temos aí o Dr. Google, nós temos o Dr. YouTube, né, e você vai aprendendo. Tá? Ou seja, nós somos adultos, nós já somos formados, academicamente falando, mas é o tempo todo aprendendo novas ferramentas, novas tecnologias, novas informações, o tempo todo.
Olha, e não vamos aprender com as crianças? Claro que vamos. E quantas vezes elas nos surpreendem. Mas então, lembrando, você tem que mudar a sua postura. Você não pode estar na escola para ir para a sala de aula com um planejamento prévio, com conteúdo para ensinar e simplesmente ensinar. 50 minutos, bateu o sinal e você sai. Esse professor é o professor que nós não precisamos na educação brasileira, nem na educação mundial. Porque o professor, junto com os alunos, ouve-os, que participa, que deixa que eles façam o seu próprio processo de aprendizagem e coloquem a mão na massa. E olha, você vai se surpreender muito com tudo que você vai aprender com eles. É riquíssimo fazer uma roda de conversa, joga lá um tema e deixa eles começarem a falar. Nossa, você vai sair dali com um universo de aprendizagem que você nunca imaginou que isso pudesse acontecer entre você e as crianças lá na escola. Perfeito. Então, como acontecer? Mude a postura, mude a metodologia, deixe eles participarem, deixe eles se colocarem e reserve tempo para ouvi-los e trabalhar com eles. E é bom que aí o educador vai fazendo a diagnose das crianças que estão ali, dos jovens que estão ali naquele momento, fazendo o próprio estudo de pesquisa, de projetos entre eles. Próxima pergunta. Vamos lá. Silvana Recife, Marcos. Percebo que meus filhos me imitam nas falas e comportamentos. Temos nisso a força do exemplo na educação? Boa pergunta. Muito bem, Silvana, muito bem. Você captou uma coisa do dia a dia, do cotidiano. É verdade, as crianças nos imitam. E às vezes nós nem percebemos, né? Mas você percebeu isso, Silvana. E isso acontece mesmo. Mas por que que ela está me imitando? Tanto no jeito de falar quanto do comportamento. Porque para a criança, eu, o adulto que cuido dela, que sou o responsável por ela, eu sou uma espécie de espelho. Eu sou o exemplo para ela. Então é natural que ela me imite. Então nós temos, olha aí a questão então agora da força do exemplo. Olha como que nós temos que tomar cuidado com o que falamos e com o que fazemos na frente dos nossos filhos. E quanto menores eles forem, mais eles captam, mais eles agem, eles fazem como nós fazemos. Porque eles estão olhando para nós. Eles estão na fase de aprendizado. Ora, com quem que eles vão aprender antes de mais nada? Conosco, os pais. É mais do que natural. Hoje, eles aprendem muito, né, ligados aí na internet, né, assistem desenhos animados, vídeos mais diversos, etc. Mas os maiores influenciadores da infância somos nós, os adultos, os responsáveis, pais, tios, avós, nós somos muito responsáveis. Então nós temos que tomar cuidado. Eu conto um caso, até já coloquei num livro, que é um caso bem interessante, né? Que resumidamente, é assim, o casal, e o casal teve uma menina, uma filha, e essa filha nessa faixa aí dos entre 6 e 8 anos de idade. E o casal resolveu reformar o quarto da filha. Então tinha tirado todos os móveis para fazer a obra e a filha estava lá dormindo com eles. Eles estavam na fase final e resolveram não contratar um pintor. Eles mesmos, né, o pai e a mãe, pintarem o quarto. Eles estão lá pintando. Então vocês imaginem a cena. A escada aberta, o pai está lá em cima da escada, né? Ele está pintando a parede lá em cima, né? E a mãe está pintando a parte de baixo da parede. A menina entra no quarto, olha, então fecha, né, o semblante, cruza os bracinhos, dá 3 batidas de pé no chão e olhando para os pais diz assim: mas que diabos? Quando isso vai ficar pronto? E saiu batendo os pezinhos no chão. O pai parou de pintar, colocou o rolo lá na bandeja e ainda lá na escada,
fechou o semblante, cruzou os braços, bateu com o pé 3 vezes no degrau da escada e, olhando para a esposa, perguntou: Ô mulher, mas que diabos? Onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Com ele, não é mesmo? A filha só estava imitando o comportamento do pai. De tanto assistir o pai fazer isso, a filha já tinha incorporado para ela como um comportamento normal. O pai não é assim? Toda hora ele não age dessa maneira? Não tem esse tipo de fala? Aí a filha simplesmente o está imitando. Então, nós estamos vendo aí a grande força do exemplo. Por isso, temos que tomar muito cuidado diante dos nossos filhos. Com certeza, e muito mesmo. Mais Muito, uma muito pergunta? mesmo. Vamos lá. Luzia Natal. O escritor Guimarães Rosa diz que mestre não é só quem ensina, mas quem de repente aprende. O que ele quer dizer com isso? Marcos, muito bom, hein? Boa, Grande Luzia. Guimarães. Muito bom, muito bom. Gostei dessa frase aí do nosso Guimarães Rosa. Deixa eu ler aquela de novo. Mestre não é só quem ensina, mas quem de repente aprende. Olha, de muita profundidade essa fala do Guimarães Rosa. E o que ele está querendo dizer, Luzia, é aquilo que nós já colocamos aqui no programa, nessa mudança de postura. Aliás, como eu já citei aqui o José Pacheco, ele cunhou 2 palavras que também são muito importantes. Ele diz que nós, educadores, então aqui eu estou colocando todo mundo, então não é só o professor, nós, educadores, porque pai é educador, mãe é educadora, avô é educador, avó é educadora, e assim por diante. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos nós, educadores, precisamos sair da ensinagem para ir para a aprendizagem. Ensinagem é um termo novo, mas que ele quer dizer o seguinte: vamos parar de cuspir giz, vamos parar de ensinar o tempo todo. Ah, faz assim, faz assado. Isso não, deixa que eu faço isso. Olha só como é que se faz. Eu não sei o quê. Ah, isso é assim, assim. Não, porque nós temos que parar com isso. Deixa a criança se desenvolver. Deixa ela perguntar, deixa ela ter a sua curiosidade. Ah, mas ela pode falar uma bobagem. Mas que fale uma bobagem. Você vai no diálogo com ela, você vai construir com ela o aprendizado, ou seja, a aprendizagem. Mas, ó, vamos lá, uma coisa bem simples aqui. Nós estamos aqui falando das aves, aí seu filho se volta assim e diz assim: ah, mas vem cá, galinha eu acho que não voa, né? Olha só, agora tem 2 maneiras de você começar a dialogar com o seu filho que acha que galinha não voa. Primeiro, que é a ensinagem. Claro que voa. Estarece de dizer que galinha não voa. Galinha tem asas, galinha voa sim. Galinha não voa aí pelos céus, mas ela dá o voo curto, porque galinha isso, galinha aquilo, do seu. Essa é a ensinagem. Você saiu ensinando, tá? Outra coisa é olhar para o seu filho, que é a segunda postura, que é a postura da aprendizagem, e usando a chamada maêutica, né, que Sócrates nos ensinou, assim, é mesmo, velho? Por que você acha que a galinha não voa? Aí, vamos dizer que ele responda assim: porque eu nunca vi galinha voar. Tá tudo bem. Mas, vem cá, galinha tem asa? Ah, tem. Mas se galinha tem asa, por que galinha não pode voar? Você já pensou sobre isso? E começa a deixar que ele construa o pensamento. Aí vamos para a internet, enfim, aqui, vamos lá pesquisar, tá? Aliás, eu não vou aqui dizer se galinha voa ou não voa, porque eu não estou aqui para ensinar, e sim para que nós aprendamos. Deixa o desafio aí a todos que estão acompanhando o nosso Espiritismo e Educação para fazerem pesquisa, para quem sabe no próximo programa, aí via WhatsApp, dizer para mim e para o Ronaldo se, afinal de contas, galinha voa ou não voa, porque asas eu sei que ela tem, ok?
Esse é o processo que nós precisamos realizar, e fazendo esse processo, o Guimarães Rosa, então, tem toda a razão. O verdadeiro mestre é aquele que está aberto para aprender, e é aquele que está pronto para caminhar com o seu discípulo no aprendizado deste. Foi isso que o Guimarães Rosa quis dizer. Muito bem, Marcos. E o aprender a fazer, que é um processo também de É educação. Vamos à verdade. próxima pergunta. Gisele, ô Gisele, Rio de Janeiro, o que fazer diante da desesperança dos professores e da ignorância dos pais? Muito bom, Marcos. O que fazer diante da desesperança dos professores e da ignorância dos pais? Como fica a nova geração? Olha, essa pergunta é oportuna, hein? Muito oportuna. Muito mesmo, viu, Gisele? Parabéns por essa sua percepção. Diversas pesquisas, então nós não estamos falando aqui não por falar, porque achamos que seja. Diversas pesquisas têm mostrado essa desesperança em boa parte do professorado. Que significa o seguinte: aquele professor que não acredita mais no sistema educacional, não acredita mais na escola, ele não acredita mais no governo, então ele está assim desesperançado. Ele já dedicou muito, a escola está sucateada, o salário não é o melhor do mundo, o problema de carreira no magistério. Então, ele começa a ficar nessa desesperança, até porque nos últimos anos, últimas décadas, ele vem percebendo, ele vem sentindo na pele que os seus alunos estão cada vez mais sem limites, não sabem mais respeitar os outros, é violência na escola, é a falta de empatia. Então, nós temos esse gravíssimo problema, que é a falta de esperança em algo melhor por parte dos professores. Você coloca também que parte dos pais tem a ignorância. Bem, a ignorância existe porque eles passaram pela escola. Também tiveram pais, tiveram avós, enfim. Só que a nossa educação brasileira, ela não trabalha realmente a educação. Tanto que, até de uma forma assim, talvez não pensada, mas tanto o Ministério da Educação quanto as secretarias de educação, sejam estaduais ou municipais, falam em rede de ensino. Ninguém fala em rede de educação. Tá? O que nós temos são redes de ensino. Ou seja, há algumas décadas que a única coisa que nós sabemos fazer na escola é ensinar conteúdos de disciplinas curriculares. Conteúdos esses que são estudados lá em cima e que descem para o professor na escola e que simplesmente o professor, então, aplica aos alunos. Se é do interesse deles ou se não é do interesse deles, se vai servir para alguma coisa na vida ou se não vai servir, ninguém está querendo pensar sobre isso. Afinal, né, Ronaldo? Não sou pago para isso, para ficar me preocupando com essas coisas todas. Né? O salário já está lá embaixo, eu não sei o quê, eu tenho que trabalhar em 2 escolas, 3 escolas. Né? Agora vou me preocupar agora com formação moral, eu vou me preocupar agora com formação para a vida. Aliás, uma vez um professor me respondeu isso, né? Eu sou formado, né? Fiz o concurso público para ser professor de matemática, tá? Então, eu estou na escola e na sala de aula para ensinar matemática. O resto não tem nada a ver comigo. Sou professor de matemática. O que eu tenho a ver com o problema de comportamento de aluno? O que eu tenho a ver com essa questão de empatia aí de aluno? Para que existe supervisão escolar, coordenação pedagógica, psicopedagogo? Eu sou professor de matemática. Infelizmente, isso veio se acumulando, e porque veio se acumulando,
nós temos agora toda uma geração de pais que não aprenderam a ser pais. Erram, como você muito bem colocou na sua pergunta, por ignorância, que não sabem o que é educação, não sabem de fato o que seja educar. Isso é gravíssimo. Só que nós precisamos cortar essa espécie de círculo vicioso, né? Nós temos que quebrar esse círculo vicioso. Como nós vamos quebrar isso? Vamos quebrar isso com a escola inovadora. A escola que faz diferente. Com um professor que põe o ensinar em segundo plano e o educar em primeiro. Uma escola que vai trabalhar em conjunto com a família, vai trabalhar em conjunto com a comunidade. É isso que precisa acontecer. E aí nós precisamos trazer de volta os pais para a escola. Vamos trazê-los de volta. Vamos trazer os grupos de pais, encontros da família, enfim, que não tem nada a ver, não é, Ronaldo, com aquela famosa reunião. Ah, o senhor é que é o pai do fulano, e aí a professora vem descascando, né, em cima de você. Quem é que gosta de ouvir, né, uma pessoa de fora falar mal do seu filho? Então não é esse tipo de reunião, é encontro de pais, para conversarmos sobre a educação dos filhos, educação das crianças, o que pode ser feito, como pode ser feito, como isso pode ser melhorado. Então nós precisamos ter, né, essa parceria, essa integração entre a escola, o professor, a família, os pais, a comunidade onde a escola se situa, porque não é mais possível que ela fique só atrás dos seus muros. Aí sim, nós vamos conseguir quebrar esse círculo vicioso, fazer uma nova educação para termos uma nova sociedade. A Maria da Paz colocou bem aí, ó, sobre a responsabilidade de ambas, a família, e aí, ó, a responsabilidade da família e da escola. Com certeza. Não é uma coisa mais de A ou mais de B. A criança aprende o que vive, com certeza. Se ela já traz da família toda uma educação boa ou não, chega na escola e é a mesma situação, a falta de um simples bom dia, boa tarde, com licença, professor, quero falar, professora, por gentileza. Gentileza gera gentileza, já dizia o nosso saudoso Gentileza, lá aqui no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos realmente ter essa convivência. Aliás, Marcos, nós poderemos depois que passarmos todo esse período, já para março, fevereiro ou março, comentarmos a importância do espaço de convivência. Sabe, é um assunto também que nós podemos abordar aí, que tem tudo a ver com a educação. Mais alguma pergunta? Eu acho que temos mais alguma. Me parece que não, Ronaldo. Não, né? Então, tá, eu vou fazer uma observação. Sim, pode falar. Pois não. Da Maria da Paz, que ela colocou da responsabilidade. Realmente, essa palavra está tão... Ser responsável primeiro. Está tão esquecido, Marcos. Parece que nós estamos vivendo um empurra-empurra. A escola empurra para a família empurra para a escola. A família tem a sua maior porcentagem de responsabilidade, com toda certeza. Mas a escola, quem é que está na escola, Marcos? É pessoal de Marte, de Júpiter? Eu tenho essa dúvida. Quem é que está ali? Vem de família? Eu não sei. Tem como você me ajudar? O tempo é curto. Mas e aí, o que você me diz? Pois é, Ronaldo, o Espiritismo nos mostra a pluralidade dos mundos habitados. Não é? Você não tem só habitante aqui na Terra. Portanto, nós nem questionamos essa questão aí dos extraterrestres, que nada mais seriam do que os espíritos de outras humanidades que, porventura, possam aqui nos visitar, como nós, né? Já fomos para a Lua, estamos indo lá para Marte, e essa história toda. Mas eu acredito que 99,99999999, quase 100%, se não seja 100%, todos os alunos são seres humanos mesmo. Como dizia o Paulo Freire, são gente.
Pessoas ali. Não são ETs, não vem de Júpiter, Marte, Saturno, lugar nenhum. Na verdade, a maioria, pelo menos, a grande maioria, ora, tem origem na família. Se é da família para a escola, não é mesmo? E vice-versa. E da E escola vice-versa. para a família. E a É, sociedade, a comunidade. Muito bem. Marcos, chegamos ao nosso final. é mesmo. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, por oportunizar com a presença de vocês, com as perguntas. E olha, que Jesus os abençoe. Muita paz. Olha aí a Maria da Paz de novo. O método nosso saudoso Paulo Freire é bem viável para o ser humano. Aprender, observar e ser autor da sua história de vida e entender o mundo. É isso aí, Maria da Paz. Muito. Olha aí, Marcos. Está aí, ó. Os nossos. Tá vendo? A nossa ajuda aí, ó. Muito bom. É Muita isso aí. paz. Gratidão pelo carinho de todos vocês. Segunda-feira estamos aqui mais uma vez com todos vocês. Muita paz. E, para nosso encerramento, e não deixarmos todos aqueles que estão nos acompanhando no ar, para responder, então, a pergunta em todo o programa de hoje, afinal, quem educa quem? Todos nós nos educamos o tempo todo. Nós somos, ao mesmo tempo, educadores e educandos rumo aí à nossa perfeição, à nossa condição de espírito puro. Que Deus nos abençoe, Jesus, nosso mestre, esteja sempre conosco. E fica aqui o nosso convite para que você esteja aqui conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, para acompanhar e participar do nosso Espiritismo e Educação. Até o nosso próximo encontro.